Questõezinhas aí de raciocínio lógico para treinar o seu cérebro. Ó. Qual que é o número romano que representa o valor 1467? Tenta resolver essa questão aí, que é basiquinha, mas muitas pessoas têm dificuldade, não aprenderam números romanos no colegial, e eu vou estar explicando aqui para você. Então você tenta resolver aí e coloca embaixo nos comentários qual que viria a ser a resposta correta dessa primeira questão aqui. O nosso combinado vai ser o seguinte: eu vou sempre colocar para você a questão na tela, você vai tentar resolver, colocar aí embaixo nos comentários a sua resposta e depois você vai ver para ver se de fato você acertou ou não a questão com a resolução do vídeo, ok? Então, ó, quero ver aí, eu te desafio a acertar as questões, ok? Quem vai acertar mais questões aí eu vou estar interagindo lá no final do vídeo. E para você que me conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática, viu? Eu sou o professor Romeu e trago diariamente conteúdo de raciocínio lógico. Então, se você não quiser ficar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, tem um botão inscrito aí embaixo do vídeo, ó, inscrever, tá em vermelho. Então você clica nele que você vai ser sempre notificado aqui nos novos vídeos do canal. E para eu saber que você curte essas charadas lógicas, esses desafios matemáticos que eu trago diariamente para você, deixa o seu like no vídeo, porque é muito importante, porque só assim eu vou saber que você está curtindo o conteúdo e vou continuar trazendo, beleza? Porque eu não sou mágico, não tem como saber se você está gostando do conteúdo se você não deixar o seu like, beleza? Bom, pessoal, como que a gente vai resolver essa nossa primeira questão aqui? Bom, eu tenho aqui um número, ó, 1467, que é 14.467, e está pedindo esse valor em romanos. Como que a gente vai resolver isso, pessoal? Vamos primeiro começar com esse nosso 7, ok? Aqui que está na nossa casa das unidades aí. 7 em romanos, pessoal, seria ó, o nosso V e o tracinho 2. Por quê? Porque o V, pessoal, significa 5 em romanos. E o 2 aqui, ó, cada tracinho significa 1. Então eu tenho, ó, minha resposta, esse final aqui. E você vê aqui, ó, que todas as alternativas têm esse final. Então, ó, isso não vai nos ajudar a saber a resposta por enquanto. E agora, pessoal, eu tenho um 6 aqui, ó, na casa das dezenas. Como que eu vou saber qual que é a nossa escrita em romanos desse nosso 6? Bom, lá da nossa escrita românica, a gente tem que o nosso 50 vale L, certo? Nosso 50 em romanos vale L. E o nosso 6, pessoal, quanto que vai valer? Eu tenho que o nosso X aqui em romanos vale 10 anos, ok? Então, o que isso significa? Ó, se eu colocar um L e um X, significa que eu tenho 60, ok? Igual a gente fez aqui com o nosso 7. Eu tenho 5 aqui e tenho 2. 5 mais 2, 7. Aqui eu tenho ó, 50 mais 10. 50 mais 10, 60. É isso que a gente tem. Então, ó, a gente vai ter aqui ó, um LX, beleza? Ó, final LX. Bom, e o resto, ó, XL, XX, aqui não. Então não vai ser o final aqui, não vai ser a letra C nem a letra D. Só vai poder ser a letra A ou a letra B. E como que a gente vai saber qual dessas duas é? Agora, bom, a gente tem um 4, ó, 4 na casa das centenas. Pessoal, nas centenas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, ó, que o 500, que seria o sucessor aqui do nosso 400, né, porque a gente tem 400 aqui, seria dado pelo D. O D em romanos é igual a 500, certo? E o 100, pessoal? O 100 é o mais simples de todos, ó. O 100 seria o nosso C em romanos. E o que a gente faz para a gente ter o número 400? A gente vai ter o seguinte, ó. Vamos sempre pegar um número aqui, ó, que seria o nosso 500 menos 100. Para a gente fazer isso em romanos, a gente sempre tem que colocar o que a gente quer subtrair antes. Então seria um C aqui. O C, beleza? Subtraído do D. Então a gente teria o seguinte, ó, 500 menos 100. Então aqui, ó, essa expressão significa 400, ok? Só aqui já dá para a gente saber a resposta correta da questão, ó. Porque aqui a gente tem, ó, CD, beleza? Ó, CD. Aqui, ó, já tem CCCC. Isso aqui já significaria uma coisa que seria 300. Então não é essa a nossa resposta. A gente poderia simplesmente deduzir por isso. E esse M aqui, pessoal, ó, basicamente significa aí o nosso 1000 anos. Então a nossa resposta ó, vai ser o quê? Vai ser M, CD, LX, V, dois tracinhos. Comenta aí se você acertou ou não essa questão aqui, ó,
de raciocínio lógico. Já fique com a próxima questão aí na tela para você tentar resolver. Qual que é a próxima palavra que completa a seguinte sequência? Aqui, pessoal, a gente tem uma sequência, ó, de três pares aqui, ó, de letras, certo? A gente tem aqui, ó, A, B, D, F e G, J. Então, qual que seria o nosso próximo par de letras aqui, pessoal? Qual que seria a nossa quarta sequência? Comenta aí embaixo para mim. Seria a alternativa A, B, C ou D, tá ok? Pessoal, esse tipo de exercício aqui, ó, que envolve aqui não necessariamente palavras, mas sim, ó, combinações de letras, tá claro que tem uma questão, ó, um padrão lógico envolvendo o nosso alfabeto. Então, para resolver esse tipo de exercício, ó, basicamente a gente tem que primeiro começar, ó, escrevendo o nosso alfabeto da primeira letra até a letra mais distante que aparece aqui, ó, na sequência, que no caso é o J, certo? Então, vamos escrever aqui, ó, nosso alfabeto de A a J. Como ficaria? A gente teria o seguinte, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, certo, pessoal? Então, ó, a gente escreveu aqui de A a J. E como que a gente vai encontrar esse nosso padrão, pessoal? Um padrão, pessoal, é toda a questão de raciocínio lógico tem um padrão atrás. Então, esse padrão é que vai dizer qual que vai ser nosso próximo par de sequência, ó. Então, ó, se a gente primeiro analisa aqui a primeira letra da sequência aqui, ó, a gente vai analisar, ó, o seguinte, ó, o A, o D e o G. A gente teria o seguinte, ó, de A para D, eu pulei duas letras no nosso alfabeto, certo, pessoal? E olha só interessante, ó, se a gente verifica agora de D para G, a gente também, ó, pulou duas letras. Então, ó, a gente tem um padrão aqui, tá vendo, ó? A primeira letra acrescida de 2 vai ser a nossa próxima letra da sequência aqui, certo, pessoal? Ó, então, vamos pular duas letras e a próxima vai ser a nossa primeira letra da próxima sequência. Então, para a gente descobrir aqui, pessoal, ó, qual que seria a nossa próxima primeira letra, a gente basicamente tem que pular duas, ó, que é o H e o I, e a nossa próxima letra teria que começar em J, certo? Mas aqui, pessoal, só isso não basta para resolver o exercício. Por quê? Porque se a gente avalia as alternativas, ó, a gente tem, ó, mais de uma alternativa que começa com J. Então, tem um padrão além aqui, pessoal. Tem algo além aqui que a gente tem que encontrar para encontrar essa nossa segunda letra. E como que a gente vai fazer isso? Se a gente quer encontrar a nossa segunda letra aqui, vamos avaliar qual que é o padrão que o exercício seguiu aqui da segunda letra. Então, ó, a gente já avaliou a primeira, certo? Que todas as primeiras aqui, ó. Agora vamos avaliar a segunda. B, o F e o J, certo, pessoal? A gente vai avaliar aqui, ó, vou colocar, ó, dois traços, tá ok? O B, o F e o J. Do B, pessoal, para o nosso F, a gente tem o seguinte, ó. A gente pulou, ó, três casas, certo? E do nosso F, pessoal, para o nosso J, a gente pulou também, ó, 3 casas, certo? Então, ó, o nosso padrão, pessoal, é o seguinte, ó. A nossa próxima letra vai ter que pular 3 casas, porque é isso que a gente encontrou aqui. Então, ó, G, H, I, J, K, L, M. J, K, L, M, N, certo? Então, pessoal, se a gente pula 3, ó, 1, 2, 3, pulamos 3, a nossa próxima letra tem que ser o N, certo, pessoal? Se tem que ser o N, então, ó, a nossa alternativa vai ter que ser, ó, JN, certo? Então, a nossa alternativa dessa questão aqui, ó, é o gabarito letra D, JN. E aí, você acertou, errou? Comenta aí embaixo para mim. E tem um outro padrão aqui também, ó, que você poderia ter seguido. Então, eu quero saber se você descobriu ou não. Então, comenta aí qual que é o raciocínio que você utilizou, tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos para a próxima questão aqui. E vai sempre colocando aí embaixo se você acertou, errou e qual que foi o raciocínio que você utilizou, tá ok? Se Helena bebe leite e Lucas bebe água, então quem bebe vinho é Ana, Felipe, Jéssica ou Gael? Qual que é a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Como que a gente vai resolver essa questão aqui, pessoal? Normalmente, esse tipo de questão está relacionado a um padrão que a sequência do exercício que é dada vai seguir para resolver a resposta. Por exemplo, aqui a gente tem duas sequências dadas. O que seria uma sequência, pessoal? Por exemplo, ó, Helena bebe leite. A Helena bebe leite. Então, isso aqui é um valor dado, é uma sequência dada. E a segunda sequência é, e Lucas bebe água. Então, essa é a minha segunda sequência. E qual que é a terceira?
Alguém aqui, ó, quem, que eu não sei ainda, bebe vinho. E é isso que eu preciso determinar, se é a Ana, se é o Felipe, se é a Jéssica ou se é o Gael. E para determinar isso, pessoal, eu fui pelo método mais fácil aqui, que seria contar o número de letras de cada palavra aqui, ó. No caso, por exemplo, Helena. Aqui, pessoal, eu vou considerar as letras com repetição mesmo, porque tem padrão que considera sem repetição. Por exemplo, aqui a letra E aparece 2 vezes. Mas se eu fosse considerar com repetição, pela integralidade do número de letras desse nome, Helena teria o quê? 6 letras. E leite, que é a bebida que Helena bebe, tem 5 letras. Já agora, aqui ó, na segunda sequência, Lucas tem 5 letras. E a bebida que ele bebe, que é água, tem 4. Esse é o padrão que eu vi aqui, ó, pessoal. Ó. Se 6 tá para 5, a diferença entre 6 e 5 é 1. É a mesma diferença de Lucas para beber água, que é 1 também. Ó. 5 menos 4, 1. E como que a gente determinaria essa resposta aqui, pessoal? Ó, eu pensei o seguinte. A bebida sempre vem depois do nome. E a quantidade de letras da bebida é sempre o nome menos 1. Ou a quantidade de letras do nome é a bebida mais 1. E como eu tenho a bebida aqui, ó, eu simplesmente preciso somar mais 1 para encontrar meu nome. Ó, a bebida tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Vinho tem 5 letras. E quem bebe vinho? Quem bebe vinho vai ser um nome cujo número de letras é 5 mais 1, que seria 6, pessoal. Qual que é o único nome aqui que tem 6 letras? Ana, não é? Felipe. Vamos deixar aqui de lado, né? Porque se você já calculou aí, né? Você já sabe qual que é a resposta. Jéssica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é. Gael, muito menos. Então, qual que é o nosso gabarito? Letra B, pessoal. Letra B, Felipe. Felipe bebe vinho. Se Eloá bebe chá e Clara bebe água, então quem bebe café? Seria Eva, Alane, Heloísa ou Lara? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Você saberia responder? Se sim, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Como que a gente começaria a pensar para tentar resolver essa questão? Pessoal, existem diversas maneiras aí, ó. As mais famosas são a partir do número de letras, que seria o número de letras de cada palavra, né? A gente tem que identificar um padrão, por exemplo, qual a relação aqui, ó, de clara para água. Teria também, ó, relação ao número de vogais, seria aí o nosso A, E, I, O, U do nosso alfabeto, ou as demais letras que seriam as consoantes, certo, pessoal? Então a gente, ó, sempre vai verificar aí a quantidade de letras ou a quantidade de vogais ou a quantidade de consoantes. Esses 2 métodos aqui são os mais comuns para resolver esse tipo de questão de raciocínio lógico aqui, certo? Pessoal, mas existem diversas outras maneiras também. Isso depende de quem elaborou o exercício, certo? O padrão que você encontrar e tiver uma única resposta vai ser aquele padrão que foi a pessoa que elaborou o exercício, certo? No caso aqui, pessoal, ó, o padrão que eu identifiquei foi a partir do número de letras. Essa questão aqui, ó, é de nível fácil. Comenta aí embaixo para mim se você conseguiu resolver ou não. Mesmo de ser nível fácil, pessoal, a maioria das pessoas erram. E eu vou explicar por que aqui, ó. Pessoal, se a gente contar o número de letras de Eloá, ó, a gente teria 1, 2, 3, 4 letras, certo? Pessoal, o número de letras aqui no caso seria na integridade, ou seja, considerando repetição. Se, por exemplo, aqui, ó, Clara repete 2 vezes, a gente vai considerar como se fosse 2 letras diferentes, certo? Ó, Eloá, então, teria, ó, 4 letras aqui, pessoal. Chá teria, ó, 1, 2, 3, 3 letras. Clara, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras aqui, ó. E água, pessoal, ó, teria 1, 2, 3, 4 letras. Então, ó, pessoal, se a gente for pensar aqui, ó, segue um padrão, certo? E qual que seria esse padrão aqui, pessoal? Ó, a bebida que a pessoa bebe, aqui no caso Eloá, que é o chá, equivale ao número de letras do nome menos 1, certo? Ó, chá tem 3 letras, o nome tem 4. Ou o nome da pessoa equivale à quantidade de letras da bebida mais 1, certo?
Isso segue a mesma coisa para Clara aqui, pessoal. Clara tem 5 letras e a bebida que Clara bebe, que é água, tem 4 letras. Então, é esse o padrão que a gente vai utilizar aqui, ó, para encontrar a resposta de café, certo? Quem que bebe o café aí nesse nosso exercício aqui. Ó, pessoal, café, ó, tem 1, 2, 3, 4 letras, certo? 4 letras. E o que muitas pessoas vêm e fazem aqui, pessoal, por isso que torna esse exercício aqui um pouco tanto complicado e mais fácil de você errar, é que vem aqui, ó, clica, ó, marca aqui, ó, Eva, mas tá errado, pessoal, ó, não é Eva. Por quê? A nossa bebida, ó, vem depois do nosso nome. Aqui que tá a pegadinha. O nome não vem depois da bebida, certo? Ó, o nosso padrão é assim, ó. O nome vem antes da bebida. E o nome tem uma letra a mais que a bebida. Então, para a gente achar o nosso nome aqui, pessoal, ó, seria o seguinte. A quantidade de letras de café, que seria 4, mais 1. Então, o nosso nome vai ter que ter 5 letras, pessoal. E qual que é o único nome aqui das alternativas que tem 5 letras? Clara não é, Clara tem 4. Heloísa, ó, tão pouco, tem 6 letras, certo? Ó, 4, aqui tem 6, aqui tem 3, que é onde a maioria das pessoas erra. Então, pessoal, só poderia ser Elane, porque Elane é o único nome que tem 5 letras. Então, esse seria o nosso gabarito aqui, ó, dessa questão de raciocínio lógico. Letra B, Elane. Então, comenta aí embaixo para mim. Você acertou ou você errou essa questão aqui? Qual é a próxima palavra que completa a seguinte sequência? Furo, lore, bife. Qual que é essa próxima palavra aqui? Seria fora, casa, sapo ou mesa? Coloque aí embaixo para mim nos comentários. Pessoal, essa questão aqui, ó, eu encontrei 2 maneiras para eu chegar na resposta correta. Mas tem aí outros tipos que a gente poderia estar também iniciando o nosso raciocínio, como, por exemplo, o número de letras, né, da palavra. Mas aqui, pessoal, como todas as palavras têm 4 letras, não vai ser esse nosso método de resolução. Então, não é pelo número de letras. Normalmente, a gente já elimina essa possibilidade de ser pelo número de letras. O que eu verifiquei aqui, pessoal, seria em relação às vogais. Olhando aqui, ó, U, O, I e E, não parece que tem uma sintaxe semântica nessa palavra aqui, pessoal, ó, furo, o O. O O, pessoal, qual que seria a prioridade aí lá no nosso sequência numérica das nossas letras vogais aí do alfabeto? A gente tem que nossas vogais seriam A, E, I, O, U. Certo, pessoal? O que eu encontrei aqui, ó, um dos métodos que você poderia ter utilizado para resolver é o seguinte, ó. O U e o O, eu sei que tá aqui, ó. U, O. O O e o I, eu sei que é o próximo par de vogais, certo, ó? O, I. Vou fazer uma espécie de uma escadinha aqui para você entender o que eu tô querendo dizer, certo? O bife, pessoal, ó, seria o I e o E. Então, ó, o I e o E seria a próxima escadinha. E qual que seria a nossa quarta escadinha aqui, pessoal? O nosso quarto degrau? Só pode ser o A e o E. Se só pode ser o A e o E, a gente já pode descartar aqui, ó, a B, a C e a D. Então, o nosso gabarito dessa questão, pessoal, já seria a letra D. Mas eu vou explicar um segundo método aqui. O segundo método que eu também utilizei para responder essa questão aqui. Eu quero saber se tem outro método. Já vou entregar 2 métodos para vocês. Eu quero saber se vocês vão encontrar o terceiro. Outro método que eu encontrei, pessoal, ó, foi o seguinte. Eu sei, ó, que furo e lore, ambos têm a letra O, certo? Aqui em furo, a última vogal, ó, essa aqui seria a primeira vogal, que seria o U. A última vogal aqui, ó, que seria o O, que é a segunda, ela é igual à primeira vogal da próxima palavra, que é aqui, ó, que é também o O. Primeira vogal da segunda palavra. E a última vogal, pessoal, da segunda palavra, que seria o I aqui, ó, a nossa segunda vogal da palavra lore, também é a primeira vogal da próxima palavra, que seria o bife. Então, uma outra maneira da gente encontrar a mesma resposta, que seria a mesa, é encontrar uma palavra que a próxima vogal, ou seja, a primeira vogal da palavra seja o E, certo?
Porque esse é um segundo padrão que eu encontrei nesse exercício. Então, pessoal, a gente tem assim, ó, o O, que se repete aqui assim, ó. A última é igual à primeira da próxima. Aqui a gente teria o I. Aqui, ó, pessoal, ó, a última da segunda palavra é igual à primeira vogal da terceira. E a próxima só poderia ser o E. Então, por isso, a nossa resposta seria a letra D, mesa. Qual é a próxima palavra que completa a seguinte sequência? Dança, gola, joga. Seria roda, corda, mola ou lápis? Você sabe essa questão de raciocínio lógico aqui? Qual que seria a resposta? Coloque aí embaixo para mim nos comentários. Pessoal, tem diversas maneiras de começar a resolver esse exercício. Como, por exemplo, contando o número de letras de cada palavra. Mas eu já verifiquei isso, que não seria o nosso método de resolução. Por quê? Ó, dança tem 5 letras. Gola tem 4, joga tem 4. Então, não estaria relacionado ao número de letras, porque não segue um padrão, ó. 5, 4, 4. Se fosse todas 4, a gente poderia dizer que a próxima palavra aqui, que seria a quarta, também seria 4. Mas mesmo se fosse 4, pessoal, a nossa resposta, ó, tem ó, mais de uma alternativa que tem 4 letras. Aqui, ó, roda e mola. Ambas têm 4 letras, então não poderia estar relacionado ao número de letras. A gente poderia relacionar também ao número de vogais, número de consoantes, né? Mas eu já verifiquei que isso também, pessoal, não está relacionado à resolução do nosso exercício, número de vogais e número de consoantes. Então não está relacionado ao número de letras também. E como que foi o padrão que eu encontrei aqui, pessoal? Qual que foi o padrão? Olha, eu verifiquei que todas as letras aqui, ó, no caso, ó, todas as primeiras letras das palavras, elas seguem uma determinada ordem, ou seja, uma determinada lógica no nosso alfabeto. Se a gente colocar o nosso alfabeto aqui até o J, por exemplo, ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Se a gente coloca até o J, pessoal, a gente verifica aqui, ó, dança, tá aqui, certo? Começa com D. A próxima palavra, que é gola, começa com G, certo? Gola, começa com G. Pulou 2 letras, que seria o E e o F. E a mesma coisa segue para gola e joga, ó. Gola para joga, que é o J, também pula 2 letras, que seria o H e o I. Então, essa seria a nossa lógica para encontrar a nossa quarta palavra, também pulando 2 letras. Então, ó, se a gente continua o nosso alfabeto aqui, ó, J, vamos reescrever o J aqui embaixo, ó. J, K, L, M. Pessoal, o J pulando 2 vai direto para o M, certo? Pulamos 2 aqui. Essa foi a lógica que a gente encontrou. Então, a nossa próxima letra, a nossa próxima palavra aí, tem que começar com M. Se ela tem que obrigatoriamente começar com M, só vai ter uma resposta que vai ter a letra M aqui, ó, que seria mola. Então, não pode ser corda, não pode ser roda e não pode ser lápis. Teria que ser a letra C, mola. Se verde é amarelo, azul é vermelho, roxo é laranja, então a próxima cor é branco, preto, rosa ou cinza. Qual que seria a alternativa correta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Vamos lá, pessoal. Como que a gente vai começar a resolver essa questão aqui? Primeiro que eu pensei aqui foi em numerar as palavras, né? Isso é o que a gente tem que fazer em qualquer questão que tenha essa relação aqui, né? Verde para amarelo, que é uma espécie de um anagrama, né? Então, como que a gente vai seguir aqui, ó? Se a gente for seguir enumerando, seria 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, pessoal. A gente teria que aqui seria de 5 letras diferentes, no caso da palavra verde. Amarela a gente teria 7. Azul a gente teria 4. Vermelho a gente teria 8.
roxo a gente teria 4 e laranja aqui a gente teria 7. Mas isso, pessoal, não está relacionado, não tem um padrão específico, né, que vai fazer a gente determinar a próxima palavra. Porque se a gente pega a diferença aqui, ó, de 7 para 5, daria 2. Aqui de 8 para 4, daria 4. E aqui já de 7 para 4, né, que é no caso de roxo e laranja, daria 3. Então, 4, 3 e 2 são números simplesmente randômicos, né, aleatórios, não tem um padrão. Então, não daria para a gente usar isso para determinar qual que seria essa próxima cor aqui dessa questão. O que a gente poderia fazer também, pessoal, é com base nas vogais, né, que seria A, E, I, O, U. Aqui, no caso da palavra verde, teria 1, 2 vogais. Amarela, a gente teria 1, 2, 3, 4 vogais. Então, verde, a gente teria 4 vogais. Amarela, a gente teria... desculpa aqui, pessoal. Aqui que seria 4, aqui que seria 2 vogais. Azul, a gente teria 2 vogais também. O vermelho, a gente teria 1, 2, 3 vogais. Então, aqui, pessoal, a gente percebe, ó, pode ser que a primeira palavra sempre vai ter 2 vogais. Vamos ver no caso do roxo. 1, 2. Beleza, roxo também tem 2 vogais. Aqui em laranja, a gente tem 3 vogais. Então, ó, aqui com exceção do amarelo, todos os outros também tem 3. Mas isso quebra o padrão da segunda palavra, né, que está relacionada à primeira. Então, a gente não poderia utilizar vogal aqui na segunda palavra. Mas se a gente fosse utilizar na primeira, que a primeira palavra sempre vai ter 2 vogais, a gente também não conseguiria resolver esse exercício, por incrível que pareça. Porque todas essas palavras que estão aqui, ó, na nossa possível resposta, tem 2 vogais, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Então, por isso que não dá pra gente resolver esse exercício, né? Dificilmente a gente vai encontrar uma cor que não tenha 2 vogais. Então, tá, esse jeito aqui a gente descarta. Mas o que eu reparei aqui nesse exercício, pessoal, é isso que torna ele difícil, é que a terceira letra da segunda palavra corresponde à primeira cor. Aqui, ó, a primeira cor da próxima sequência. Aqui a gente tem 3 sequências, ó, que seria verde e amarelo, primeira sequência. Azul é vermelho, segunda sequência. Roxa é laranja seria a nossa terceira sequência. Ó, a nossa terceira palavra da segunda palavra da primeira sequência é a cor da próxima sequência. É isso que eu concluí aqui, ó. Então, a gente teria azul. Aqui, no caso, ó, vermelho seria o R, que seria a terceira letra da segunda palavra da segunda sequência. Então, a nossa próxima seria roxo, que começa com R. E se a gente for seguir esse padrão, a única alternativa que a gente vai ter aqui, pessoal, seria o rosa, que corresponderia também à terceira palavra, que seria aqui no caso a última sequência. Então foi isso que eu utilizei para resolver esse exercício. É difícil, eu sei que é difícil, esse exercício aqui não é para qualquer um, mas deixa aí embaixo, você conseguiu resolver ele antes de eu mostrar esse método aqui para você? Estou muito intrigado em saber se você respondeu ou não corretamente e como que você calculou aí, como você chegou nesse resultado, né? Se mamão é 3, maçã é 3, banana é 3, então caju é 2, 3, 4 ou 5? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Primeiro, a gente tem que saber da onde que surge esse número 3. Se estaria, por exemplo, relacionado a alguma vogal ou alguma letra, a quantidade de letras da palavra. No caso, a gente sabe que mamão tem 5 letras. Seria 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, a gente já sabe que não estaria relacionado ao número de letras. Então, a gente já descartaria essa opção. Não está relacionada ao número de letras. Porque mamão tem 5 e maçã tem 4. Então, a gente já confirma que não está relacionado ao número de letras. Poderia também estar relacionado ao número de vogais. Vogais seria A, E, I, O, U.
Aqui no caso da primeira questão, primeira palavra aqui, que seria mamão, a gente tem que ter em si 3 vogais, né? Com repetição, seria A, O. Seria 2 As e um O. Então a gente teria 3 vogais. Mas não dá ainda para a gente saber se está relacionado diretamente apenas às vogais. Por isso a gente precisa analisar a próxima palavra, no caso que seria maçã. Maçã, no caso, só tem 2 vogais. Então, se só tem 2 vogais, a gente já descarta essa opção de número de vogais. Então, não está relacionado ao número de vogais. Senão, aqui teria o número 2 ao invés de um 3. Agora, uma outra opção que a gente tem aqui para determinar o que está sendo relacionado a esse 3 é somar esse número de palavras, né, de letras diferentes na constituição da palavra. Significa que, por exemplo, quantas letras eu tenho na palavra mamão? Letras sem repetição. Tipo, por exemplo, o M eu tenho uma letra. O A eu tenho 2 letras. O M, repetido aqui de novo, não conta. Então ainda vale como a primeira letra. O A aqui também ainda vale como a segunda letra. E o O seria a minha terceira letra. Então aqui seria uma possibilidade, que estaria relacionado ao número de letras da palavra. Vendo a palavra maçã. Maçã tem uma letra aqui, que seria o M. O A, que seria a segunda letra. O C, que seria a terceira letra. E aqui não tem quarta letra, porque o A é repetido. A gente já tem um A, então ainda seria considerada a segunda letra, né? Então aqui tem 3 letras. Como mamão, tem 3 letras. A gente já poderia deduzir que essa seria a lógica para resolver a questão. Mas continuando com a palavra banana, a gente vê que banana tem uma letra. O A seria a segunda letra. O N seria a terceira letra. O A repetido ainda seria a segunda letra. O N repetido seria minha terceira letra. E o A repetido de novo seria minha segunda letra. Então, banana também tem 3 letras diferentes. Então, a mesma lógica vai seguir para caju. A quantidade de letras diferentes, sem repetição, vai ser a minha resposta para a questão. E quantas letras tem caju, pessoal? Tem 1, 2, 3, 4. 4 letras diferentes. Então, a minha resposta desse exercício seria a letra C, 4. Então, eu tenho 4 letras diferentes. Comenta aí para mim, você acertou a resolução desse exercício ou ainda ficou na dúvida? Mais uma questão de raciocínio lógico de concurso aqui. Se Luna está para Nalu, então Luan está para Luna. Nalu, Lanu ou Anlu? Coloca aí embaixo para mim a sua resposta nos comentários. Como que a gente vai começar a resolver esse exercício aqui? Se Luna está para Nalu, então Luan está para... A gente tem aqui, como primeiro método de tentar resolver, a quantidade de palavras aqui que são iguais a Nalu, né? A gente percebe aqui, ó, que Luna tem 4 4 caracteres, né? 4 letras diferentes, que também tem 4 letras diferentes em Nalu, né? Que seria o L, o U, o N e o A. Então, todas elas têm essas letras, né? E isso aqui é uma característica de um anagrama, pessoal. Anagrama são trocadilhos matemáticos que utilizam nomes de pessoas ou até mesmo frutas para fazer uma analogia. Aqui no caso a gente tem Luna está para Nalu. E como que a gente vai determinar essa analogia aqui? Como que a gente vai saber a regra que foi feita aqui para seguir aqui embaixo? Um método muito bom para você fazer isso e que você pode aplicar em qualquer questão é simplesmente começar enumerando as letras, né? Luna, a gente chamaria o L de 1, o U de 2, o N de 3 e o A de 4, pessoal. Então, substituindo aqui esses números em Nalu, a gente teria que o N equivaleria ao nosso 3, o A equivaleria ao nosso 4, e o L é equivalente ao nosso 1, e por fim o U é equivalente ao nosso 2. O que isso significa? Luna está para Nalu é o mesmo que 1, 2, 3, 4 está para 3, 4, 1. E o que mudou nessa ordem aqui, pessoal?
o que eu mudei neste número para chegar neste número aqui? Eu simplesmente, posso observar o primeiro e o último número. O primeiro e o último número são diferentes. Mas se eu tivesse modificado, por exemplo, somente o 1, não daria nisso. Mas e se eu modificasse o 1 e o 2? Se eu pegasse o 1, jogasse no final e o 2 também? Daria esse resultado, certo, pessoal? Então, simplesmente aqui o que fez foi pegar os dois primeiros algarismos e colocar no final. Então, eu teria o 3, 4. Eu pegaria o 1, colocaria no final. Depois eu pegaria o 2, colocaria no final. O que a gente poderia fazer também, é pegar o 3, colocar no final, aí daria um resultado totalmente diferente. Vamos supor aqui, 4, 1, 2, 3. Ao invés de ter na Lu, a gente teria o seguinte, a gente teria alum. Tá vendo? Eu poderia criar anagramas diferentes com base nessa combinação que o exercício nos deu. Então, como que a gente vai determinar se Luan está para alguma coisa? É a mesma coisa, pessoal. A gente vai começar numerando as palavras. Seguindo a mesma questão do anterior, a gente pegaria as duas primeiras palavras aqui, as duas primeiras letras, desculpa, e colocar no final. Então, eu teria o seguinte. Luan, que seria igual ao meu 1, 2, 3, o anagrama dele, que seria 3, 4, 1, 2, seria eu pegar essas duas letras aqui e colocar no final. Então, o anagrama de Luan seria Anlu. Essa é a nossa resposta do exercício, pessoal, que seria a alternativa D. Alternativa D, gabarito letra D aqui. Se girafa é 2, elefante é 2, leão é 3, então zebra é 2, 3, 4 ou 5, pessoal? Então, pessoal, vamos lá resolver essa questão de raciocínio lógico aqui. Se girafa é 2, elefante é 2, leão é 3, a gente percebe aqui que pode ter algum padrão. Esse padrão, ele pode ser determinado pelo número de letras, pode ser determinado pelo número de vogais, consoantes, ou enfim. Mas para a gente começar verificando qual é o padrão, a gente sempre vai começar contando a quantidade de letras da palavra, pessoal. Por exemplo, no caso de girafa. Girafa, aqui a gente já vê que tem 6 letras. Então, o padrão dessa resolução aqui não seria o número de letras da palavra, porque senão aqui seriam 6. No caso de elefante, seriam 8. Então, não é realmente o número de letras, pessoal. Se não é o número de letras, o que a gente pode fazer agora, verificando aqui, é o número de vogais. Vogais aí, que seria A, E, I, O e U, pessoal. Aqui no caso de girafa, a gente tem quantas vogais? 1, 2, e aqui que está o trocadilho. A gente vai considerar com ou sem repetição. Se a gente considerar com repetição, a gente teria 3 vogais. E se a gente for considerar sem repetição, a gente teria 2 vogais, pessoal. Sem repetição. Que seria a vogal I e a vogal A, que repete 2 vezes. No caso de elefante, a gente teria 1, 2, 3, 4 com repetição ou 1, 2 sem repetição, que seria apenas a letra E e a letra A, certo? No caso de leão, vamos ver se segue o mesmo padrão. Até combinou aqui, né? Eu acho que vai seguir. Se a gente ver aqui, girafa, então tem 2, e elefante também tem 2 números de vogais, sem repetição. Girafa é 2, elefante é 2. Então, esse é o padrão de resolver essa questão aqui, pessoal. É pelo número de vogais sem repetição. Então, quantas vogais sem repetição tem leão? 3 também, certo? Então, segue esse padrão, continua seguindo esse padrão. Aqui tem 3. Já agora, para buscar a nossa resposta dessa questão, a gente tem que verificar a zebra. Se leão também segue o padrão de girafa e elefante, por que zebra não? Zebra, teria 1, 2 vogais. Vogais sem repetição ou com repetição, independente, só aparece uma vez. Então, a resposta dessa questão, pessoal, qual que seria?
seria a letra A, certo? Nosso gabarito dessa questão seria a letra A. Se a Aline entrou 5 vezes, quantas vezes ela saiu? 4, 5, 6 ou nenhuma? Qual que seria a resposta dessa questão de raciocínio lógico aqui, pessoal? Pessoal, essa questão aqui de raciocínio lógico, embora ela seja considerada fácil, muitas pessoas simplesmente vêm aqui ó, e colocam a alternativa B, 5. Mas isso está errado, eu vou explicar por que estaria errado. Pessoal, se ela entrou 5 vezes, ó, vamos escrever aqui, ó. A primeira vez que ela entrou, aqui, ó, ela entrou pela primeira vez. Para ela entrar pela segunda vez, ó, pessoal, aqui embaixo, ó, pela segunda vez para ela entrar, ela teve que sair uma vez, certo? Então, ó, ela saiu uma vez para entrar essa segunda vez. E para ela entrar para a terceira vez, pessoal, ó, terceira vez aqui embaixo, ela também teve que sair. Então, ela saiu pela uma segunda vez, certo? Então, ó, saiu pela uma segunda vez. E para ela entrar de novo pela quarta vez, penúltima vez aí, ela entrou aqui, mas antes dela entrar, ela também teve que sair. Então, ela saiu pela terceira vez. E para ela entrar aqui de novo, pessoal, pela quinta vez, que é a quinta e última vez, ela teve que sair por uma quarta vez, certo? Então, ó, para ela entrar essas 5 vezes, ela teve que sair 4 vezes, pessoal. Aqui não está dizendo que ela entrou e saiu. Ela só está falando que ela entrou 5 vezes. Então, para ela entrar essas 5 vezes, obrigatoriamente ela tem que sair 4 vezes. Agora, se ela entrou e saiu, aqui devia estar explícito, aí a gente poderia considerar que ela saiu depois de ter entrado essas 5 vezes. Mas no caso, está dizendo que ela entrou 5 vezes. Então, para ela entrar 5 vezes, obrigatoriamente, ela tem que sair, ó, 4 vezes, pessoal. 1, 2, 3, 4 vezes, então seria a alternativa A aqui, ó. Gabarito letra A, 4 vezes. E aí, você achou essa questão aqui fácil, difícil? Embora seja considerada aí de nível médio para fácil, muitas pessoas erraram. Tô curioso em saber se você acertou ou não, então coloca aí embaixo para mim nos comentários desse vídeo. E para saber que você assistiu esse vídeo até aqui, quero que você comente aí de qual região aí do Brasil ou fora do Brasil, se você estiver assistindo esse vídeo aqui fora do Brasil, em qual região você mora aí. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários que eu vou estar verificando. Eu sempre gosto de conhecer um pouquinho de vocês. Eu sou aqui da região de Campinas, São Paulo, pessoal. Comenta aí embaixo se você conhece ou não. Pessoal, compartilha esse vídeo aqui com um amigo, com um colega, manda para todo mundo dos seus grupos aí, principalmente da família, para saber se eles vão acertar ou errar essa questão aqui, tá joia? E é isso, pessoal. Te vejo no próximo vídeo.